Falávamos ontem sobre esse versículo aqui, esses dois versículos, 5 e 6 de Romanos 6, e dizendo, sabendo isto que o nosso homem velho, quer dizer, o velho homem, estamos falando do velho homem, né, e do novo homem, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Vamos continuar. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Vamos desenvolver isso aqui direitinho. O apóstolo Paulo diz aos Romanos que aquele que está morto, esse morto aqui não é fisicamente, não. Morto o quê? Espiritualmente. Aquele que está morto para o pecado, quer dizer, está morto espiritualmente para as coisas desse mundo, está morto para as práticas do velho homem, o corpo do pecado está morto. E ele está morto e foi sepultado no batismo das águas. Então, aquele que está morto está justificado do pecado. Quer dizer, nós somos justificados do pecado quando, pela fé, tomamos a atitude de abandonar esse pecado, de sepultá-lo nas águas do batismo. Certo? Perfeito. O morto está justificado. O morto não tem dívida. Ele morreu, acabou. O morto está morto, acabou. Ninguém chuta cachorro morto. Então, se você está morto por pecado, aparece uma situação de pecado, aparece uma mulher bonita. Você olha, vê uma mulher bonita. Se você achar que você olhando para uma mulher bonita, você vai cair, então você não está morto. Tá certo? Certo. Se você está morto por pecado, então como é que você vai andar na rua sem encontrar uma mulher bonita, um homem bonito, uma pessoa que atraia aos seus olhos? Ainda que encontre, olhou para aquilo ali e viu uma mulher bonita, tá bom. Se vier um pensamento, qual é a reação? Está amarrado. Está amarrado, em nome de Jesus. Esse corpo não serve mais ao pecado. Isso aí não me atrai mais, não me chama atenção. Não me chama atenção, porque está morto. Simplesmente está morto. E se eu estou morto, eu estou justificado, eu me torno justo, porque um dia eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, me arrependi dos meus pecados, abandonei-os, e sepultei, além de abandonar, eu sepultei esse desgraçado. Morreu e enterrou. Desse corpo velho, desse velho homem, desse corpo do pecado. Então, ele não exerce mais domínio sobre a minha vida. Quando a pessoa ela está morta para o pecado ele não tem mais domínio sobre ela. Ele existe, ele está ali, ele está diante dos seus olhos, ele está diante dos seus ouvidos, ele está diante de você. Mas você sabe que aquele pecado ali em você não reina mais. Ele não vai reinar mais. Não é mais escravo daquele pecado. Eu não sou mais escravo. Não domina mais ela. Não domina, entendeu? Então, ele diz, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, como é que é a nossa vida? Como é que tem que ser a vida de um obreiro, de um pastor, de um membro, de uma pessoa que passou por esse processo? Ela tem que viver para Jesus. Ela tem que viver para Jesus. Tudo que ela faz, ela deve fazer para quem? Para Jesus. Para Jesus. As coisas do passado têm que ser eliminadas. Por exemplo, até, por exemplo, vou dar um toque para você aqui agora. Por exemplo, se você tinha Facebook no passado, você seguia pessoas no passado,
que eram pessoas assim, Que não somavam nada. que, entendeu? Aquela pessoa que não tinha nenhuma utilidade para você. Por exemplo, você era do mundo, então você servia pessoas que xingavam palavrão, você seguia no Facebook, no Instagram, pessoas que xingam palavrão, pessoas que postam coisas pornográficas, sensualidade, sabe, pessoas que são até famosas, mas que são vistas como pessoas assim, pornográficas, vulgares. Não, então, se eu estava seguindo essa pessoa, o que eu vou fazer? Se afastar. Não vou seguir mais, eu vou sair. Se afasta de tudo que lhe afasta de Deus. Exatamente. Os meus faces, o meu face, melhor dizendo, as minhas redes sociais, elas têm que ser limpas. Eu tenho que fazer uma varredura na minha rede social. Entendeu, Obreiro? Entendeu? Nós temos que fazer isso. Você tem que fazer uma varredura. Peraí, o que diz respeito ao passado? Não, o que diz respeito ao passado é esse aqui. Eu tô seguindo fulano, estou seguindo... Olha só esse post aqui. Eu postei isso daqui no passado. Não vou apagar isso aqui. Isso aqui não condiz com a minha... Foi até falado isso. Com a novidade de vida. Trato passado, né? Exatamente. É o velho homem. É o velho homem. Pertence ao velho homem. Ah, eu estou seguindo o fulano de tal. Mas o fulano de tal, quando entra no Instagram, por exemplo, xinga um monte de palavrão, posta vídeos xingando um monte de palavrão. Pô, peraí. Ah, mas é minha vizinha, é uma amiga minha de infância. Ah, é meu familiar. Tá bom, é meu familiar, mas eu vou cortar. Por quê? Porque, poxa, entendeu? Quando a pessoa vê assim, pô, olha os amigos que ele segue. Você tem que ver isso. Você tem que seguir pessoas que vão trazer para você benefícios da fé, especialmente da Igreja Universal. Você não frequenta a Igreja Universal? Você frequenta a Igreja Universal? Então, tá entendendo? Então você tem que pensar nisso também. Então a gente tem que viver para Jesus em tudo. Eu vou acordar vou acordar amanhã, eu vou viver para Jesus o amanhã. Eu vou viver para a glória de Deus. Eu vou trabalhar para a glória de Deus. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer hoje, eu vou fazer tudo como se eu estivesse fazendo para Jesus. E na expectativa da eternidade. E um detalhe, eu sou casado, então eu vou fazer para o meu marido, eu estou fazendo para quem? Para Jesus. Eu vou fazer para a minha esposa, estou fazendo para quem? Você está trabalhando, você é um empresário, você é um funcionário, você é um médico, é um faxineiro. Pô, vou fazer uma cirurgia. Pô, quando eu estiver ali, Jesus, isso aqui é para o Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Isso é viver para Jesus. Esse é o novo homem. Esse é o novo homem. Esse é o novo homem. Eu vou viver para Jesus. Eu vou fazer essa cirurgia para que o teu nome seja glorificado. Eu vou limpar essa área aqui, que eu sou faxineiro, então eu vou limpar essa área aqui para que o teu nome seja glorificado. Tudo que eu for fazer, eu preciso fazer da melhor qualidade, porque eu vou estar fazendo aquilo como se fosse para quem? Para Jesus. Para Jesus. Tá certo? Perfeito. Vamos lá. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Que morte é essa daqui? Muito importante isso aqui. Vocês saberem. Que tipo de morte que não tem mais domínio sobre nós? Sobre aquele que está vivendo em novidade de vida. Que é o novo homem. Que é o novo homem. Né? Que tipo de morte? Essa morte comum? Não, essa daí não morte tem jeito. Física. Essa morte física, ele pode até passar por ela. Todos nós vamos passar, como Jesus também passou. Todos nós vamos passar. Mas a morte que está dizendo aqui é a morte espiritual. Se a morte física é a separação do corpo e da alma, a morte espiritual
é a separação da alma de quem? De Deus. De Deus. Chamada de segunda morte. Exatamente. É chamada de segunda morte, lá em Apocalipse. Então, essa morte que está se referindo aqui é a morte espiritual. É a pessoa que morreu, mas não entregou a sua vida para Jesus, levava a sua vida de acordo com os desejos da sua carne, dos seus pensamentos, do seu coração. Vivia uma vida alheia com Deus, alheia a Deus. Então, essa pessoa morreu, ela passou pela primeira morte. E ela também vai passar por onde? Pela segunda. A segunda morte vai ter domínio sobre ela. Então, Jesus está dizendo aqui, a morte não mais tem domínio sobre ele. Quer dizer, eu posso morrer hoje, passar pela primeira morte, mas a segunda morte não vai ter mais domínio sobre mim, porque hoje vivo em novidade de vida, sabendo que Jesus disse que quando a gente partir desse mundo, ele nos ressuscitará no último dia, não é isso? Sim. Não é isso? Então a gente ressuscita, da mesma forma que ele ressuscitou, né, até fisicamente também, nós vamos ressuscitar espiritualmente falando. Tá certo? Certo. E esse novo homem também é o vencedor de Apocalipse. O vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Exatamente.